Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. O meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e esse é o episódio de número 1, Jesus de Nazaré, uma história, sobre a figura central do cristianismo. Fazendo o adendo aqui, você pode contribuir e ajudar para o crescimento do podcast no site Apoia-se. Lá tem o Deuses e Devotos podcast e você pode contribuir mensalmente assinando com R$5 mensais a este podcast crescer e a gerar mais conteúdo de qualidade. Pois bem, então vamos aí aos critérios, da pesquisa histórica sobre Jesus de Nazaré. Os historiadores costumam dividir as fases da pesquisa de Jesus em 3 fases, primeira, segunda e terceira busca sobre Jesus. A primeira busca acontece ali entre 1778 e 1906 e ela tem ali o contexto do iluminismo, Vai haver uma crítica bíblica racionalista na Europa nessa época e esse racionalismo, essa crítica histórica, traz historiadores e teólogos que começam a aplicar métodos de crítica textual, de análise literária, história comparada aos evangelhos e outros textos bíblicos. Há uma busca por um Jesus mais humano nessa fase. O Jesus dessa fase é um reformador ético, um profeta social, um mestre moral. E essa é uma característica dessa fase, buscar dissociar Jesus dos milagres, dessa visão teológica do Cristo divino. As principais obras dessa época, o marco inicial é o livro de Hermann Samuel Reimarus. O livro Fragmente de Wolfenbüttel, é um nome alemão, argumentava que os discípulos de Jesus transformaram sua mensagem original em algo que ele jamais pretendeu. Outros nomes importantes, o David Friedrich Strauss, que escreveu A Vida de Jesus, usando uma abordagem mitológica para explicar os milagres como lendas. Então a primeira busca ela termina com a obra A Busca pelo Jesus Histórico, de Albert Schweitzer, em 1906, e ele critica toda essa tentativa de reconstruir um Jesus conforme os ideais do iluminismo. Ele argumenta que muitos pesquisadores projetavam suas próprias ideias e filosofias sobre Jesus. A segunda busca ela só vai acontecer já no século XX. Houve aí um gap muito grande de tempo, porque a ciência na época não estava desenvolvida, as fontes eram escassas e há um desânimo e um desinteresse por parte da academia em pesquisar o Jesus histórico. Mas essa pesquisa volta no século XX, vai haver aí como característica uma revisão metodológica, Os métodos históricos são adotados, são mais rigorosos, a aplicação de critérios de autenticidade, como o critério do embaraço, descontinuidade e múltipla atestação. Outra característica dessa fase que, ao contrário da primeira, busca identificar e autenticar os ditos de Jesus, diferenciando das camadas interpretativas dos evangelistas das tradições da igreja primitiva. Essa fase ajuda a restaurar a importância da investigação histórica dentro da teologia, mas também encontra limitações metodológicas, especialmente a quantidade limitada de fontes e o problema de determinar a autenticidade dos ditos de Jesus. E nós vamos ter aí a terceira busca, que se inicia no ano de 1980 e vem até os dias atuais, iniciada aí, por uma abordagem multidisciplinar, com o uso de métodos históricos, arqueológicos e literários e socioculturais. Essa abordagem ela é mais eclética, ela é multifacetada. A ciência já está mais evoluída aí, e o uso de estudos arqueológicos, a análise do contexto histórico-cultural do primeiro século na Palestina, estudos sobre o judaísmo no Segundo Templo, as novas descobertas, como os manuscritos do Mar Morto, e vão ajudar a evolução dessa pesquisa. A abertura de novas fontes, porque além dos evangelhos canônicos, os estudiosos dessa fase também consideram textos apócrifos, como o Evangelho de Tomé, as fontes não cristãs, os escritos de Flávio Josefo, de Tácito, Plínio o Jovem, entre outros. E os critérios dessa terceira busca são mais refinados. Para analisar a autenticidade das fontes e os testemunhos sobre Jesus, há o critério da dupla descontinuidade, o testemunho múltiplo, o critério do embaraço e a plausibilidade histórica.
Alguns nomes muito importantes da atualidade, como Bart Ehrman e Ernest Wright, cada um oferece uma visão sobre quem foi Jesus historicamente. Essa busca atual, né, marcada por essa variedade de perspectivas e abordagens, em muitos casos tem levado a uma visão mais matizada, mais multifacetada sobre Jesus de Nazaré. Então, o Jesus histórico, né, ele assume esse caráter dado lá do iluminismo, na realidade, né? Lá anteriormente à busca iniciada por Reimarus, ele tem o objetivo claro de determinar duas coisas que ainda são muito curiosas e atuais: quem Jesus realmente era e o que realmente ele fez. Há um artigo, né, da revista Cristianismo Hoje, de McKnight, ele faz uma distinção bastante interessante, né? Que há um Jesus judeu, que seria aquele que foi crucificado, há um Jesus canônico, que é aquele da interpretação dos escritos do Novo Testamento, e há um Jesus ortodoxo, que seria a segunda pessoa da Trindade. O Jesus histórico, que é o Jesus dos estudiosos, dos pesquisadores, o Jesus da academia, né, que os pesquisadores reconstroem com base nesses métodos de pesquisa, ele vai contra esse Jesus canônico, né, e contra o Jesus ortodoxo. Ou seja, o Jesus histórico ele é mais parecido com o Jesus judeu do que com o Jesus canônico. A grande dificuldade, em termos de pesquisa histórica, de reconstruir uma figura é justamente a distância temporal sobre Jesus. Então, eu vou citar um exemplo. Nós temos, por exemplo, o presidente Kennedy, que foi assassinado em Dallas nos anos 60. Nós temos farta documentação sobre Kennedy, sobre sua presidência, sobre a vida de Kennedy, e ele está muito próximo, né, aqui do século XXI. Mas mesmo assim é muito difícil você realmente tecer quem Kennedy realmente era. Por quê? Porque só quem pode saber mesmo quem Kennedy realmente era são as pessoas que conviveram com ele na época dele, né, e o próprio Kennedy. Então, toda biografia, né, ela é uma construção histórica. Então vocês imaginem reconstruir um personagem que viveu há 2000 anos atrás. O tempo dilui as fontes são muito escassas, e isso dificulta realmente trazer à tona um Jesus real. Então, tudo que existe, toda essa produção existente sobre Jesus de Nazaré, ela é uma construção histórica, né? O passado está morto, você não tem como ressuscitar o passado acabou. Então, ele virou pó, e tudo que existe hoje é uma interpretação histórica do que seria Jesus de Nazaré, né? As fontes históricas são realmente muito escassas, né? É claro que os textos do Novo Testamento eles são utilizados como fontes, mas os evangelhos canônicos eles não foram concebidos para descrever uma biografia humana e real de Jesus. A preocupação desses textos, desses escritos, que vão se dar por volta aí depois do século I, era com a obra, né, com a missão profética de Jesus de Nazaré, né? Então, os debates contemporâneos, né, são debates significativos em torno dessa historicidade, né, por exemplo, de certos eventos, né, descritos no Novo Testamento, como o nascimento virginal de Jesus, os seus milagres, a ressurreição, né? Há um consenso, esse consenso entre os estudiosos varia, né? Mas há um acordo geral sobre a crucificação de Jesus, sobre o governo de Pôncio Pilatos. Jesus viveu ali, era um galileu, que vivia ali na Palestina, no século I, dominado pelo Império Romano. Então, uma diferença muito grande que a gente precisa pensar sobre historicidade e sobre esses escritos do Evangelho, né, dos Evangelhos do Novo Testamento, é o seguinte: o Evangelho é um gênero literário e a história ela tenta reconstruir essa pessoa. Então, vamos citar um exemplo. Tem uma passagem no Novo Testamento em que Jesus está dentro da sinagoga, ele abre lá o
o texto, a Torá, o rolo, né, da Torá, e ele faz uma leitura dentro da sinagoga. A história ela vai contra essa literatura, porque Jesus, sendo um camponês de uma época remota, né, da simplicidade que vivia a sociedade, ele era analfabeto, porque a sociedade nessa época era totalmente oral. E as estatísticas comprovam, né, os estudos arqueológicos comprovam que mais ou menos 98% da população dessa época era analfabeta. E mais, né, se você for fazer um comparativo de história e arqueologia, em todas as épocas, essas sociedades antigas, né, de camponeses, eles eram iletrados. Então, é impossível que ele tenha lido algum texto dentro da sinagoga. Mas os escritos dizem, né, o Novo Testamento fala que ele leu esse livro, né, leu o livro dentro da sinagoga. Então é aí que há o choque entre o que é tido como sagrado e por que esse texto se torna sagrado, e só se torna sagrado muito tempo depois, e os textos que são produzidos hoje em termos de ciência. Então a ciência ela existe para investigar e para chegar a certas conclusões que vão de encontro com a fé. Então, para estudar o Jesus, para reconstruir, é preciso deixar de lado a teologia e concentrar no que a história tem a dizer sobre Jesus. Então, o que a história tem a dizer sobre Jesus? A história tem a dizer que ele era um judeu galileu de sua época, que ele morreu crucificado e que ele foi um homem do seu tempo, um homem revolucionário que quis implantar o reino de Deus na Terra, né? Então, há essa questão, né? A língua materna, o aramaico, ele conhecia sim o grego, porque tinha um contato ali da região com o grego e conhecia também o hebraico. Mas saber ler e escrever já é uma outra questão bem mais complexa e muito difícil de ser provada. Então, quando se trata de história, a gente vai sempre pensar em fontes, né? Existe uma ala da academia que atesta que Jesus não existiu, embora essa ala da academia já esteja quase vencida, né? Quase não se fala, quase não se produz mais da inexistência de Jesus. Alguns dizem que tanto é impossível provar a sua existência por questões materiais, como também é impossível provar a sua inexistência, mas algumas fontes atestam e convergem para esse consenso de que Jesus realmente existiu, né? Então nós temos aí algumas fontes fora do cristianismo primitivo, algumas citações de alguns autores da antiguidade, depois do século I, que atestam algumas citações que corroboram para essa afirmação de que Jesus realmente foi uma figura histórica. Então nós temos aí Tácito, Suetônio, Plínio o Jovem e Flávio Joséfo. Então vamos falar um pouco aqui sobre essas fontes não cristãs, sobre a historicidade de Jesus. Então Tácito ele viveu em 56 e 120 depois de Cristo. Ele era um historiador e senador romano, né, considerado um dos maiores historiadores da Roma antiga. E suas obras mais conhecidas são os Anais e Histórias. Em Anais, Tácito menciona Cristo ao relatar o grande incêndio de Roma em 64 depois de Cristo, né? Um incêndio que o imperador Nero atribui aos cristãos. Ele escreve o seguinte, abre aspas, Cristo, de quem o nome cristãos deriva, sofreu a pena de morte durante o reinado de Tibério pelas mãos de Pôncio Pilatos. Essa menção de Tácito é muito significativa porque fornece uma referência independente e hostil ao cristianismo, confirmando que Jesus foi sim uma figura histórica executada durante o governo de Pôncio Pilatos. Já Suetônio, que viveu entre 69 e 122 depois de Cristo, também foi um historiador romano e biógrafo, né, conhecido como suas biografias dos primeiros 12 Césares, né, intitulada Vida dos 12 Césares. Em Vida de Cláudio, Suetônio menciona que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma, porque estavam constantemente provocando distúrbios sob a instigação de Crestus. Crestus geralmente é considerado uma referência errônea a Cristo,
mas embora esse termo seja ambíguo, muitos estudiosos acreditam que Suetônio realmente estava se referindo a conflitos relacionados ao crescimento do cristianismo entre os judeus de Roma. O cristianismo, no início, ele era uma seita advinda do judaísmo, né? Plínio, o jovem, que viveu entre 61 e 103 d.C., foi um governador romano e autor de uma série de cartas que dá uma visão bastante valiosa para a história sobre como funcionava a administração romana e as questões sociais da época, né? Então ele faz em uma dessas cartas, mais precisamente uma carta ao imperador Trajano, Plínio pede orientação sobre como lidar com cristãos na província de Bitínia. Ele menciona que os cristãos dessa região se reuniam regularmente para cantar hinos a Cristo como a um Deus, né? Então, assim, essa já é uma outra atestação, né? Um outro testemunho, né, da existência do cristianismo no século II, né? E é curioso porque fala e cita sobre a adoração de Cristo como divino. Ele mostra que já nessa época os cristãos eram numerosos, né? Suficiente para serem notados, já que ele era uma pessoa importante ali da sociedade, para causar preocupação. Então há essa comunicação, e essa comunicação é uma situação bastante peculiar. Já Flávio Josefo, que viveu entre 37 e 100 d.C., também era um historiador judeu, tá? E ele escreve extensivamente sobre a história dos judeus, incluindo as guerras judaicas contra os romanos. Suas principais obras são Antiguidades Judaicas e a Guerra dos Judeus, né? A referência a Jesus aparece na sua obra Antiguidades Judaicas. José faz referência a Jesus em um texto conhecido como Testimonium Flavianum e menciona Jesus como um homem sábio e fazedor de feitos maravilhosos, afirmando que ele foi crucificado sobre Pôncio Pilatos. Em uma passagem posterior da mesma obra, refere-se a Tiago, irmão de Jesus, chamado de Cristo. Então, as referências de Flávio José são valiosas porque ele é uma testemunha contemporânea dos eventos do século I, muito próximo ali da época de Jesus, né? No entanto, a autenticidade desse texto é objeto de debate até hoje, pois acredito que alguns trechos tenham sofrido algumas interpolações de copistas cristãos, né? Então, assim, a pesquisa de Jesus histórico, ela é, como citado anteriormente, bastante difícil por parte dos historiadores, mas nem por isso os historiadores deixam, né? Eu acho que essa curiosidade de eventos que aconteceram há tanto tempo que é o maior desafio que torna tão fascinante a história, né? Até mesmo porque o advento do cristianismo muda a sociedade, principalmente a sociedade ocidental, de uma forma como nós conhecemos até hoje, né? Então nós temos a identificação de fontes independentes, né, que são as fontes cristãs. Nós temos aí as fontes judaicas, né, fontes romanas e fontes pagãs. E temos também fontes cristãs não canônicas, né, que seriam ali os textos dos primeiros padres da igreja, como o Clemente de Roma, o Inácio de Antioquia, Justino Marte, né, que fornecem testemunho independente das narrativas evangélicas, né. Então, a análise da independência das fontes, né, os historiadores vão fazer as análises verdadeiramente independentes uma das outras, né. Então, aplica-se aí um comparativo entre todas essas fontes, né? E essas fontes são de pessoas diferentes em tempos diferentes, fontes que são favoráveis ao cristianismo e fontes que são hostis ao cristianismo, e faz um comparativo para se chegar à conclusão de que isso é verdadeiro. Então isso gera uma confiança muito grande, uma autenticidade muito maior, porque são fontes distintas, né? E a comparação desses testemunhos, a identificação dessas concordâncias, né, que são procuradas. Então, os historiadores procuram essas convergências desses diferentes relatos, né? A multiplicidade de testemunhos sobre um ponto central, como, por exemplo, a crucificação, ela é vista como uma evidência de que o evento é historicamente provável, especialmente quando esses relatos vêm de fontes de interesses que
não são os interesses de promover o cristianismo, né? Como, por exemplo, a fonte de Tácito. Né? Então, cada fonte é analisada no seu contexto histórico, no seu contexto literário e cultural. Né? E os evangelhos, lógicos, vão ser avaliados como documentos religiosos e teológicos, mas também como obras escritas em contextos históricos específicos. Né? A consideração da hostilidade e da neutralidade das fontes. Nós temos aí Tácito e Suetônio, ou Talmud judaico, né, que são considerados especialmente valiosos. Esses autores não tinham nenhum interesse em promover a mensagem cristã, e suas menções a Jesus e aos cristãos tendem a ser vistas como confirmações externas aos eventos históricos. Né? Então, assim, a busca pelo Jesus histórico ela continua, é premente, interessante, nunca se produziu tanto conteúdo sobre Jesus de Nazaré, até mesmo esse pequeno podcast aqui, e documentários, filmes, livros, né? Nunca se produziu tanto conteúdo sobre essa questão de maneira tão diversificada, divergente, multifacetada, né? Sobre Jesus de Nazaré. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Agradeço muito ao Dolores, espero que vocês continuem a seguir aqui o podcast Deuses Devotos. Muito obrigado e até o próximo episódio.